Estamos começando a segunda edição de Roleta Russa, o novo programa do canal Arte Agora, um programa idealizado completamente por Fernando Moura e que, de fato, procura mostrar a roleta russa que a sociedade vive nos dias presentes. Fernando, tudo bom, rapaz? Como é que tá por aí? Tudo ótimo, Alexandre. Estamos aqui, né, mais uma vez para a gente papear sobre as coisas que são a verdadeira roleta russa em nossa sociedade, né? Ô, Fernando, e essa roleta russa me parece que está demonstrando o risco que a gente vive, né? Porque a gente olha para um lado é um risco, olha para o outro é outro risco, e fica nessa confusão, né? Alexandre, é justamente isso. A gente vive uma eterna roleta russa, né? A gente está no meio do caminho, tem que optar para onde é que a gente vai olhar, porque todo dia tem confusão, todo dia tem assuntos extremamente fora de contexto. Todo dia a gente enfrenta essa barbárie que é a nossa sociedade que a gente está convivendo hoje, né, Alexandre? Então, a função da roleta russa é a gente evitar se entregar a essas coisas que estão o tempo todo conflitando a gente e a gente não usar a última bala para a gente aceitar o que está acontecendo. Eu acho que a função principal é essa, tá, Bom, Alexandre? de qualquer forma, eu quero, antes de qualquer coisa, antes de passar a palavra para você, você apresentar a pauta que você construiu com tanto carinho, eu quero aproveitar o momento para elogiar bastante o nosso designer, Aloysio Ricardo, que a partir de elementos sugeridos por Fernando Moura, ele construiu uma marca maravilhosa. Eu vou mostrar a marca para vocês, porque de fato é uma marca linda, uma marca belíssima. É uma marca que ela mostra o tambor de um revólver, né? Que é a essência da roleta russa é essa, um tambor com uma única bala, aquele tambor gira e as pessoas vão atirando e não sabem como é que vai pegar. Só que Fernando agregou ao tambor, e eu quero dizer que nós evitamos por iniciativa de Luiz Ricardo, o uso do revólver para não estimular o armamentismo, que é essa coisa estimulada lá pelos bolsonaristas. Mas, por sugestão de Fernando, nós foi associado à marca um outro elemento, que é um elemento maravilhoso. Notem, É o batom da cueca. É o batom da tem cueca. um batom, então cada um imagina exatamente como é que é essa história, mas tem o tambor, o tambor preenchido com uma única bala, quer dizer, da margem para que as pessoas possam, de fato, arriscar a vida nesse dia a dia, mas mostra um toque suave, que é o toque do batom, que foi introduzido na marca por Aloysio Ricardo, naturalmente seguindo uma recomendação geral de Fernando Moura. Então está de parabéns, Fernando Moura, está de parabéns, Aloysio Ricardo. E vamos em frente. Fernando Moura com a palavra. O design realmente conseguiu absorver, né, o que eu estava pensando, né, que é justamente é o amor, né, a suavidade do batom, né, do beijo e também a agressão, né, do alto flagelo da roleta russa, né? E também o batom também pode representar o falo, né? As pessoas Eu que não sei. devem interpretar por Esse, aí, né? eu falo ou não falo? Eu tenho um Eu amigo, falo ou não ou falo, não falo ou não Alexandre? falo. Ele pergunta assim: eu falo ou não falo? Eu não sei. E acaba olhando para o batom, vê aquela parte vermelha do batom, não sei se vai associar com alguma coisa, mas a pergunta é: eu falo ou não falo? E no mundo de roleta russa, o cara fala se quiser e não fala também se não quiser. E aqui no canal TV tem liberdade para tudo, menos para fazer da roleta russa um hábito de vida. Nós usamos a roleta russa para demonstrar com a figuração dessa maluquice que nós vivemos, mas de natureza nós estamos aí fazendo com que as pessoas evitem a roleta russa, porque isso de fato é uma maluquice. Fernando Moura com a palavra. Alexandre, eu falo ou não falo? Fala! Alexandre, uma coisa que eu achei assim, a gente já sabe, né? A podridão o submundo, que os poderes dos poderes
do Brasil, né? Essa semana a gente viu, né, a entrevista no 247 da ex-juíza da 13ª Vara, né, lá de Curitiba, né, a Luciana, quando ela diz, né, que ela chegou a ser agredida, né, o Moro, né, porque ela descobriu, né, ela percebeu a máfia que estava se fazendo em cima da Lava Jato, né, os desvios de dinheiro, né, e que essas coisas eu acredito que vão aparecer, não é possível que não apareça. Aí, quando ela foi pegar o avião, o elevador, coitado de mim, o Moro pegou, apertou o pescoço dela e ameaçou ela, né? Aí ela pegou, cabuetou isso para o Teori Zavascki, né? Que morreu no mês seguinte, em um acidente aéreo, num avião que pertencia a um mafioso da máfia azurra italiana, né? Se descobriu que esse avião pertencia ao cara, a esse mafioso, né? E ela ficou tão traumatizada que saiu, né, da Justiça Federal e mora hoje nos Estados Unidos, né? Porque os caras é, é, foram para cima dela, né? E agora tá esse reboliço todo, né? Porque pegaram a pasta amarela, né? Que tem a famosa festa da cueca, né? Que dizem, né, que o Moro usou essa festa para poder fazer com que as pessoas fizessem dessem andamento no processo da forma que ele queria, né? E todo mundo sabe, né, que está rolando aí, né, um processo contra Moro, onde vai ficar, já está claro, né, o lance que ele ganhou dinheiro, que o dinheiro subiu, que depois as empresas que multaram o Brasil, que ele deu assessoria, ele foi trabalhar como advogado lá e depois ele foi ser ministro do Bolsonaro, né? Quer dizer, as peças do quebra-cabeça foram todas se encaixando, né? Então, eu começo o dia de hoje falando sobre agressão, né? A gente teve essa passeata em todas as capitais, é, em cima da questão das mulheres que elas têm que ficarem vivas, não mortas, né? Aí eu lancei logo a primeira conversa sobre esse assunto. Tu tem alguma impressão sobre isso, Alexandre? Olha, eu quero dizer que, como você sabe, eu sou um escritor. Eu vivo da engenharia, mas o que eu gosto, a arte na qual me debruço com o meu afinco é a literatura. E durante a pandemia, melhor, um pouco antes da pandemia, eu comecei a escrever um romance que tomou o nome de Baltimore. E Baltimore conta a história a história que foi escrita para passo, a história do golpe que nós tivemos em 2016. E na história do golpe, algumas coisas, naturalmente, elas surgem. É um romance, e romance é uma obra de ficção. E, sendo obra de ficção, você pode lançar a mão da chamada liberdade poética. A liberdade poética não é uma peça de jornalística, não é uma peça publicitária, é um romance. Romance é uma peça artística, né? Mas eu lembro que lá em Baltimore aparecem temas interessantes. A Lava Jato ela tem um destaque muito grande. Tem a questão do interesse das empresas internacionais para debilitar a Petrobras. Existe o assassinato de um ministro, que foi inspirado naturalmente no ministro Teori Zavascki, e é uma coisa séria, né? Então, me parece que agora, pouco a pouco, Fernando, como você bem observou, as coisas vão se encaixando. E nós vamos se vendo a cada dia que passa exatamente o tipo de armação que o Brasil foi levado para que o governo da presidente Dilma fosse estancado, né? E num processo que do início ao governo de Temer, né, golpista Temer, usurpador Temer, e que redundou no governo de Bolsonaro, que foi um desastre, né? O governo de Bolsonaro talvez tenha sido o maior desastre que tenha passado, um país tenha passado. Talvez, a Argentina passe coisa parecida com o Milei. E também, né, já que a gente está nos meandros do judiciário brasileiro, né, incomodou a muita gente, né, aquela viagem do ministro Dias Toffoli para Lima, né?
para assistir a final da Libertadores da América, né? É, E por incrível que pareça, né, ele foi no jatinho particular do empresário Luiz Otávio Pastore. É uma figurinha conhecida, né, dos albinhos aqui da política brasileira, inclusive fora do Brasil, né? Pastore já concorreu ao Senado italiano na sigla de um partido de ultradireita, né? Ô, E nas Fernando, eleições, foi. você acha que Dias Toffoli ainda tem condições morais de conseguir, né, morais com E, não, morais com I, condições morais de prosseguir à frente do processo contra o que corre contra o Vorcado, Daniel Vorcado? Mas faz parte da salada, não é da roleta, não, mas da salada russa que é o nosso Brasil, né? Porque o judiciário, assim, desde pequeno que eu escuto uma frase que eu não sei se é verdadeira, que cabeça de juiz é bunda de menino pequeno, tanto faz ele votar aqui como acolá. Eu acredito que essa coisa que me ensinaram desde pequeno não é verdadeira, não. Mas a gente vê aí, o dia todinho uma pessoa do judiciário no Mato Grosso, no Rio, em Rio Branco, o tempo todo se metendo em falcatruas, né? Gente que vende, o cara ganha dinheiro, um bom dinheiro e ainda vende sentença, não tem sentido, né? Porque é o ranço, né? O cara é mau caráter mesmo, então ele só se sente feliz quando ele só atinge o orgasmo, o prazer, da satisfação dele quando ele está não está atuando, como diz o Imbrochável, nas quatro linhas, né? Então ele só tem prazer quando está fora das quatro linhas. Mas Alexandre, além desse pastor ter sido candidato de uma sigla de ultradireita em 2000, lá na Itália, né? Em 2014 e 24, ele distribuiu doações volumosas para todos os candidatos alinhados ao partido do Imbrochável, né? Entre eles o prefeito reeleito Ricardo Nunes, né? Ele, como é que se diz, deu R$ 150 mil. E tu sabe com quem foi que o Dias Toffoli foi para a final da Libertadores da América nesse voo no avião do mafioso? Não. Com o diretor do Banco Master, né? Eita, danado. Aí Aí é isso, danado. isso é conflito de interesses, né? E corrói a confiança pública no STF. Como é que um caso que está sendo levado pelo ministro que foi sorteado para relatar e no jogo ele anda com um cara que está, como é que se diz, sendo processado, quer dizer, não pode haver vínculo entre o julgador e o advogado das partes, né? De Porque quem jeito estava nenhum. lá no avião era o advogado do Banco Master, né? Mas eles acham que isso é normal, né? Porque a relação já está tão corroída, né? Já é um jogo de poderes tão corroído que eles acham que isso é tudo natural, né? Embora não seja, né? A Isso é gente tem que isso é uma coisa. descolocar essa história porque, na realidade, é horrível, né? Já tem o sigilo super sigiloso que ele declarou que ninguém pode ver o processo. Já é uma bandeira. Já está dando bandeira de que ele está do lado do errado, né? Exatamente, Fernando. A outra juíza, ele está preso, manda tirar ele da cadeia. Por que não manda tirar o cara que roubou um pão, o neguinho que estava fumando maconha na esquina e por aí vai? Uns crimes fuleiros que tem por aí. Então, indignado eu não fico, né? Porque a indignação é uma coisa intrínseca à nossa sociedade. É como eu sempre digo a você, o Brasil é uma grande porno chanchada, daquelas piores do que tinha na Atlanta, na extinta Atlanta, né? De Sei. filmes, né? É. Algum, algum comentário sobre isso, doutor? Não, Fernando, a impressão que tem é que você, de fato, você conseguiu alvejar o alvo dessas questões. Existe algo em curso, esse algo que está em curso é algo que a gente não pode naturalizar, porque é como se fosse tornar natural uma coisa que é completamente absurda. Essa viagem do Dias Toffoli com esse pessoal neste momento, em qualquer momento seria estranho, mas neste momento é inaceitável. Então me parece que
deve haver um clamor popular, e nesse clamor, não assim ser apenas o programa Roleta Russa, mas todos os programas do canal Arte Agora e o próprio canal, para que o Dias Toffoli ele se considere impedido de continuar à frente desse processo. E passa alguém. Me parece que o ministro presidente do STF já não gostou, né? Me parece que ele já propôs algum tipo de abordagem de modo a fazer com que os ministros não aceitem ter esse tipo de coisa. É isso aí. Alexandre, agora, partindo dessa história, né, vamos com um comentário legal, né? Eu não sei se você viu que o FMI está projetando que o Brasil, em 2026, vai ocupar o espaço da oitava economia do mundo, né, entrando no G10. E morrendo de ciúme dessa afirmação do FMI, Milley disse no comentário, quando ele soube dessa história, que não negocia com o Brasil de jeito nenhum, porque Lula é comunista, né? E Ah, ele não. é. Agora, Lula comunista, aqui é foda, né, bicho? Lula Quer comunista, dizer que né? Lula é comunista. Para Esse, Milley, rapaz, esse Milei é um idiota, rapaz. Não, mas na realidade ele quer fazer o discurso, né? Ele está preparando, ele está pavimentando o caminho que pode levar a coisas interessantes, né? Quer dizer, uma campanha do Flávio Bolsonaro, por exemplo, dizer que vote nele que ele é anticomunista, né? A questão é por aí. Alexandre, essa história de comunismo que come criancinha, isso é uma coisa tão fora de contexto, tá entendendo? É, ma- É uma coisa da Idade Média, parece aquelas coisas de Idade Média, tá é, entendendo? é, Só um Brasil de desdentados, só um Brasil de gente que eles fazem questão que as pessoas não tenham cultura nenhuma, porque se tiverem vão ficar contra eles, né? É que ainda aguenta essa mas- conversa é que você é comunista. Pô, aí a gente tem os exemplos aí de países socialistas que estão lascados porque o próprio exemplo máximo do capitalismo ele não permite o livre comércio, o livre andar dessas repúblicas que são consideradas socialistas, tipo Cuba, Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? E Venezuela, né? é, É mas uma, foi, é uma mas coisa foi com, terrível, né? mas foi com esse discurso que foi dado o golpe em 16, né? Quer dizer, essa maluquice ainda atinge muita gente, sensibiliza muita gente. É uma coisa terrível, mas o fato é que a verdade é. Tem Aí muita. a gente terminou, Alexandre? Terminei. Aí acontece outro fato sui generis. Essa é sui generis. Só foi o Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro, anunciar que vai ser candidato a presidente da República das Bananas do Brasil, que o dólar subiu 2%. Quer dizer, nem o capital está suportando ter ele como candidato, né? É, Aí, para complicar a situação, ele fica fazendo jogo igual ao pai, né? Ele agora disse que não vai mais ser candidato. Aí, como ele disse sexta-feira que não ia ser candidato, o dólar caiu 0,25%. Quer dizer, aí quando é agora, ele começou a dizer que não vai querer mais ser candidato, mas que a renúncia dele à candidatura ela tem um preço, né? Quer dizer, mostra a forma de pensar de pessoas extremamente corrompidas, pessoas completamente não interessadas no bem-estar do Brasil, mas sim no bolso deles, no bem-estar deles. mas me parece que aí tem uma coisa interessante. Quando ele fala assim, tem um preço, o preço é justamente essa banda conservadora do Congresso vote a anistia do pai dele. Me parece que o preço é esse. E tem uma coisa, e a candidatura dele foi uma coisa tão ridícula e que não interessa ao mercado, até porque o mercado quer ganhar dinheiro. E alguns setores do mercado já viram que podem ganhar dinheiro com Lula. Lula não, até agora Lula não, pessoalmente.
em vetar o aumento da Selic, manter a Selic em 15%, e Lula não se meteu nisso. Falou, mas não se meteu. Vem fazendo um governo em que todo mundo ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro, né? Agora, existem segmentos que não aceitam Lula por questão de preconceito social, que é uma coisa diferente. Mas, de toda forma, quando o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura, a Bolsa caiu 4,2%, que é um sério indicador de que o mercado não aceitou de forma alguma, de forma alguma. Mas quando ele diz vou retirar e tem um preço, é porque ele quer que os segmentos conservadores e reacionários do Congresso Nacional votem anistia ao Bolsonaro. E aí o Flávio Bolsonaro convocou uma reunião, né, na mansão dele, que ele ganhou, comprou, né, com dinheiro das rachadinhas e por aí vai, né, lá no Lago Sul, né, chamou os principais líderes do Partido do Centrão para essa reunião no Lago Sul de Brasília, mas todo mundo negou o convite, não foi ninguém. Ele ficou lá com cara de besta e mostrou, né, que ele não representa mais nada dentro do contexto. Quer dizer, Bolsonaro e a família Bolsonaro, para o sistema, é carta virada, né? Ele já Bolsonaro usou eles na medida do possível e eles usaram o Bolsonaro na medida do possível. Então eles agora estão querendo arrumar outra pessoa, né? Aí se fala no Ratinho Júnior, né? E no naquele cara de Minas Gerais, o netinho No de Zema? Rapaz, isso é não, uma vergonha. é não. Ah, não é Zema, não? É um netinho de A- daquele Aécio Neves? Aécio Neves. Ele De disse que está novo? ele ele está em primeiro lugar nas pesquisas lá em Minas Gerais para senador, tá entendendo? Ele, quando viu que fez besteira, ele ficou quietinho. Agora, que foi ele que alavancou essa loucura do impeachment de Dilma, né? Que foi ele que questionou o resultado das eleições, né? E agora ele está querendo voltar, né? Porque ele é um candidato palatável, né? Para a burguesia, pseudo-burguesia brasileira, né? Porque ele é bonitinho, ele tem um discurso legal. O problema dele é a coca. Eu acho que ele não está cheirando mais coca, não, porque ele já está bem velhinho, né? Não tem mais pique para isso, não. Rapaz, eu não Né? sei, não sei. Essa parte não é comigo, não. Essa parte não é. Eu sei que ele já entrou num golpe, né? Já saiu do golpe. Ele é um cara meio desgastado, né? Mas para as elites, né? As elites que estão. Ele não está muito preocupado com isso, não. Sei que aceita, né? Agora, essa candidatura de Flávio Bolsonaro me lembrou muito, Alexandre. Não sei se tu te lembra aquele evento que aconteceu em 2016, quando ele foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e ele foi para um debate lá. Aí, na primeira pergunta que o público fez a ele teve um chilique, né? Foi. E, e, e a desmaiando, né? Quem amparou ele foi a Jandira Fegali, né? Que é irmã de Ricardo Fegali, que é tecladista da banda Roupa Nova e é médica ela, né? Ela é A, médica, ela é médica. É. e ela o irmão dela tem aquela banda Roupa Nova que eu gosto muito da banda dele. Tá entendendo? E o outro candidato do PSDB, que era Carlos Osório. Aí os dois seguraram ele e aí ele não caiu. Aí o que foi que aconteceu? Ele ficou passando mal, aí o pessoal começou a dizer: Jandira, acorde ele, que ele. Jandira é médica, Jandira é médica. Aí o imbrochável disse: Não, no meu filho comunista não mete a mão, para tu ver a ignorância dele, tá entendendo? Eita, danado. Isso é o fim da picada, meu Deus. Foi mesmo, Fernando. Foi. Rapaz, isso é um fim da picada. As coisas assim completamente pequenininhas, né? Coisas que a gente não dá. Né? Aí a gente vai para as contradições fora do Brasil, né? Trump libera o super narcotraficante hondurenho Juan Orlando Hernandes da prisão de segurança máxima lá nos Estados Unidos. Foi uma promessa que ele fez ao candidato que foi eleito em Honduras para garantir a vitória eleitoral do alcoviteiro, né, de extrema-direita, que ele conseguiu eleger lá, inclusive a menina da esquerda,
ela pediu, disse que teve muito roubo lá. Eu não sei como é que está lá, não, mas eu acho que ele vai ser o presidente mesmo lá de Honduras, né? E uma das coisas que ele prometeu era tirar esse narcotraficante, né? O maior narcotraficante de todos os tempos, que estava preso lá nos Estados Unidos, né? Aí a E- gente vê o seguinte: Donald Trump ele diz que é o presidente antidrogas, né? Aí fica ameaçando e fica bombardeando barcos pesqueiros em Venezuela, na Colômbia, enquanto ele libera o super narcotraficante, ele ataca os barcos pesqueiros e ele está fazendo pior ainda, Alexandre. Quando ele bombardeia lá os barquinhos, se você sobreviver, ficar agarrado assim no pedaço do barco que sobrou, ele manda o avião de volta para metralhar. Quer dizer, É, é um novo genocídio, né? não, porque é o seguinte, não, ninguém pode. Bom, primeiro, a questão é o seguinte: do ponto de vista do gosto pelo sangue, ninguém pode, vamos dizer assim, imaginar que Trump seja diferente dos outros americanos, né? Todos eles gostam de muito sangue, né? E eles ficam muito penalizados quando morre norte-americano, né? Eles ficam loucos, eles ficam loucos. E é por isso que eu não acredito que eles vão criar uma nova guerra, porque a não ser se uma guerra, uma guerra dessas guerras modernas, que são travadas através de mercenários. Mas eu não acredito que Trump vai mandar soldado americano para o território venezuelano. Ele sabe que ali ele pode perder gente. Mas enquanto é uma arma de guerra poderosa, como um navio de guerra, um porta-aviões, um avião, um caça, um bombardeio jogando bomba nos outros, ele faz. E nos outros eles começam a jogar bomba. E mais uma coisa, Fernando, do ponto de vista do piloto que está metralhando o náufrago, é como se fosse um jogo Videogame. de videogame, né? Que ele acerta lá e sei que é um jogo de ele não tem a menor noção que ali tem uma pessoa humana e que tem filho, que tem pai, que sofre, que chora, enfim, ele não sabe disso, ele não tem a menor noção, né? Eu lembro, e foi uma das coisas, eu sou uma pessoa muito tolerante, eu sou uma pessoa muito cordata, não gosto de violência, todo mundo sabe disso. Mas eu lembro que uma das coisas que eu mais choquei o meu sogro do Zoilo foi quando na primeira guerra do Iraque, é, os- um avião do Estados Unidos caiu no território iraquiano e os iraquianos pegaram os caras, tá certo, fizeram a festa nele, né? E daqui a pouco mostraram os caras, foram filmados, né? Eles tinham sido torturados, né? Tinham sido agredidos, né? E estavam lá os galegões, né? Com os olhos inchados, né? Com aquele vermelho, que negócio todinho, né? E a Globo mostrava que aquilo era uma coisa absurda, que aquilo era uma selvageria, e mostrava o apelo das mulheres dos caras, né? Daqueles pilotos de caça, né? Eram galegas lindas, com aqueles galeguinhos bonitinhos, com a face rosadas. E aí eu perguntei para o doutor Ilo, você acha sinceramente que esses caras foram lá no Iraque fazer o quê? Jogar bombom para as crianças iraquianas? Não, eles foram jogar bomba, eles foram matar, né? E o povo iraquiano tem todo o direito de fazer isso. Eles não foram baleiros, eles não são bandidos, não, mas eles. Agora, o fato é o seguinte, que eles faziam aquilo, talvez sem a consciência de que estivessem fazendo. Porque o militar, ele é um ser, para essas coisas, completamente inconsciente. É inconsciente para outras coisas, imagina para isso. É, só, sei não, Agora, eu sei. Fernando, você está com a camisa aí de 1964. Tem Ustra aí, não, né? Não, essa aqui ela fala assim: ditadura nunca mais, basta. É? Porque quem vê de longe assim não lê essa parte, não. Só vê assim, só, Não, é eu pensei porque que. Eu só. aqui o fundo da camiseta são fotografias da repressão de 64, né? É, né? E Eu digo, pronto. ela é uma camiseta, né? Justamente mostrando que ninguém quer mais ditadura no Brasil. É, tipo, o Fernando tá enlouqueceu porque tá com a camiseta dessa e daqui a pouco tem uma Ustra, como é? Eu me lembro que o Ustra Vive tinha uma camiseta dessa no Bolsonaro, né? Uma camisa Alexandre, Ustra Vive. sinceramente, olha, se eu tivesse com a camiseta de Ustra, eu, eu acho que nem não dava mais nem para me internar. Não, aí você, não, olha, de você é uma pessoa que está completamente, não, mas podia estar iludido, né? O cara, sei lá, tem um problema de olho.
É, e aí botou, não, veste essa camisa, o cara não sabe o que está vestindo. Eu lembro que uma vez deram uma camiseta para, acho que foi para Lula. Não, era uma camisa assim. E ele vestiu. Mas antes de vestir, ele olhou para ver o que tinha escrito na camisa. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Ele ainda estava era na campanha do Lula 2. Ele tinha sido eleito, né? Já tinha sido presidente e ia para a campanha para o segundo mandato. E jogaram a camisa para ele. E ele vestiu, mas antes de vestir, ele olhou para a camisa assim para saber o que tinha escrito. Acaba manda a camisa para Fernando, Fernando, sem olhar, veste a camisa, no final está lá fazendo a campanha proselitismo para. Eu tenho uma coleção de camisetas assim, tem uma que diz assim: não tem jeito, eu não me endireito porque eu sou de esquerda. Tem uns sitezinhos assim de camisetas que são de esquerda, né? Esquerda, né? Sei, Então, elas têm umas tirazinhas bem interessantezinhas, tá entendendo? Aí eu tenho algumas camisetas que são com essas frases, né? É, sei. relativas à revolução a, a Revolução de Maio de 68. Eu tenho várias com aquelas palavras de ordem: é proibido proibir, o que é bom não tá dentro dos quartéis nem das salas de aula, está nas ruas. Da Revolução de Paris, né, de 68, né? Sei, sei. Naquela época eu era bastante jovem e adorava Daniel Coibiti, eram meus ídolos, aquele pessoal naquele tempo, tá entendendo? Aquelas Aham. piadas lá em Paris e por aí vai. Mas, Alexandre, tudo isso que o Trump está fazendo é para esconder a decadência em todos os aspectos que os Estados Unidos estão passando, né? Então ele quer impor regimes fantoches no Brasil, na Venezuela, na Honduras, na Latinoamérica toda, né? Ele quer o quê? Que a América Latina seja seu quintal para ele sugar e tirar as coisas que precisam sustentar o bem-estar social da elite americana, né? Porque hoje os Estados Unidos também está desse jeito, né? Tem o proletariado imenso lá nos Estados Unidos e tem a elite, né? Os milionários lá dos Estados Unidos, né? Então ele faz isso justamente para esconder, né? Que os Estados Unidos não tem mais o dólar já não é mais a moeda principal, né? Com a questão do BRICS agora já está se comprando e vendendo petróleo e outras coisas na moeda local, né? E a grande riqueza dos Estados Unidos é imprimir dólar, mesmo sem tendo lastro, né? É. Então, eles têm que inventar essa história. Agora, esse final de semana teve muitas manifestações em 64 cidades dos Estados Unidos, já pedindo para os Estados Unidos não entrar. Eu acho que os Estados Unidos não vai conseguir fazer uma guerra porque eles sofreram muito na guerra do Afeganistão, sofreram muito na guerra do Iraque, sofreram muito na mão dos Vietcongues. Morreu muita gente deles lá. E é um negócio muito sem sentido você sair do Brasil para defender uma nação que você não tem nada a ver com isso. Ele tem que pegar mercenário, porque se não pegar mercenário, não vai ninguém. Eu, Exatamente, é isso aí. eu não ia sair daqui para lutar pela Venezuela em nome de. Eu não vou pelo Brasil, eu não sei nem atirar, quanto vai pela Venezuela, né? Alexandre, eu queria falar sobre El Loco, Javier Milei, posso falar? Pode, pode, pode. Javier Milei, El Loco, está de malas prontas para ir para Orlon, para participar da cerimônia onde vão entregar o Prêmio Nobel da Paz a extremista de direita venezuelana Corina Machado. Então ele já vai levar também a TV argentina para fazer um grande pull lá, porque para Milei, né, que ele hoje é representante da extrema direita na Latinoamérica, né? Isso é um grande, ele se meteu, Pois né? é, mas ele pode passar um dissabor, né? Porque há alguns meses o comitê norueguês informou que não haveria entrega do prêmio para ela, porque houve um engano, eles não cancelaram o prêmio, mas chegaram a reconhecer que houve um engano, né? Que ela não atende aos pré-requisitos
Porque houve uma grita muito grande, né? Na realidade, quem fez ela receber o prêmio foi uma carta que foi subscrita, inclusive, pelo Marco Rubio, que era senador. Então, um grupo de senadores norte-americanos do Partido Republicano, incluindo Marco Rubio, mandou uma carta para o Comitê Norueguês do Prêmio Nobel da Paz, que são diversos comitês. Esse o da Paz recebeu, e como aquele pessoal não entende nada de nada mesmo, né? Fez o prêmio. E houve uma grita mundial. Eu lembro, inclusive, que o próprio Pérez Esquivel fez uma carta dizendo que era uma vergonha, e a partir disso, então, o comitê fez uma manifestação pública de que não haveria a procissão das tochas, que é uma coisa que marca a entrega do Prêmio Nobel da Paz, que não haveria isso, que ela não haveria entrega. Então, vai haver a entrega do Prêmio Nobel, mas não sei se vai haver entrega para ela. Como o Milley é completamente desparafusado, ele viajou e talvez ele passe lá um de sabor, porque ele não vai ver nada, né? Mas deixa para lá, é um problema dele, e eu vou torcer para que não entregue, porque de fato é uma vergonha, porque do mesmo jeito que a Corina Machado faz, é literalmente a mesma coisa que o Dudu Bananinha faz. É pedir ataques ao seu país, pedir o boicote do seu próprio país, é falar mal do seu governo, enfim, ela é uma pessoa que deveria estar vestida com a roupa norte-americana, porque o que ela faz lá é isso, ela não é outra coisa. E foi ela que estimulou a candidatura do Juan Guaidó, agora a do Edmundo, do Edmundo perdeu a eleição agora para o Maduro. Enfim, ela é uma figura entreguista, uma figura capachilda, uma figura muito ruim. E eu ficaria muito triste se eu, de fato, recebesse. Opa, eu acho que ela vai receber o dinheiro, mas não vai ser em solenidade. Agora, é, enfim, que ele vá para lá e volte de mãos abanando. Eu tô rindo porque eu tô me lembrando da cena que eu vi essa semana na televisão. Milley não, Trump, com aquela postura dele do super rei, do imperador do mundo que está decaindo, o ex-império romano, né, e por aí vai. A FIFA, né, que é o supra-sumo da corrupção, né, inventou de dar um prêmio da paz a Milley, a Ah, Trump. Tu viu esse negócio? eu E, soube, eu soube. e quem colocou, o Trump entregou o prêmio para ele mesmo. Não foi o cara da FIFA que entregou, não, porque ele tratando o cara da FIFA como um subalterno, tá entendendo, não? Aí quando tu falasse esse negócio do Prêmio da Paz, aí eu acho que foi Milley, que foi o Trump que inventou essa história, já que ele não recebeu o Prêmio da Paz de Oslo, da Noruega, ele recebeu da FIFA, né? Mas, afinal, Alexandre, Milley é uma sucata do neoliberalismo, né? Ele vai transformar a Argentina num flagelo humano, né? E o último ato dele, assim, que configura, né, a personalidade, a forma como ele trata, a forma como ele se relaciona com o povo argentino, né? Eu não sei sobre a história dos 24 caças F-16 que Soube, Milei soube. comprou lá da Dinamarca, né, por mais de 300 milhões de dólares, né? E esses caças são uns aviões completamente sucateados, né? Em 2023, a Dinamarca quis vender esses aviões para a Colômbia e a Colômbia disse que não ia comprar não, porque eles eram obsoletos e tinham altos custos para modernizar e a vida dele muito reduzida. Aí no relatório da Colômbia está escrito assim, né? Vida útil muito limitada, no máximo 20 a 30 anos, a, a fuselagem completamente obsoleta, foi fabricado entre 78 e 82, com milhares de horas de voos acumulados, alto custo de modernização para estender a vida a outro, enfim, uma compra inútil, né? Quer dizer, além do mais, ele está tirando dinheiro que já não tem na Argentina para investir, e ele diz assim, né, que os últimos governos de esquerda da Argentina não investiram nada na questão militar de defesa da Argentina, né?
quando na realidade ele está tirando o dinheiro dos jubilados, né, dos aposentados que estão morrendo de fome, e ele está, como é que se diz, fechando as universidades, quer dizer, ele vai sucatear a Argentina. A Argentina não é mais referência. A Argentina vai virar um Porto Rico. Daqui a pouco é um Porto Rico. Eu acho que desse jeito que está, a Argentina vai perder logo a Copa, porque toda vez que tem um regime assim, completamente sem força, descaracterizado, os times não acompanham, não conseguem ter força, porque a situação do país está muito degradada, né? Tu tem uma opinião sobre essa questão da frota de 24 F-16 e ele Olha, colocou, ele definiu esses aviões como anjos protetores que vão fortalecer as Forças Armadas Argentinas e por aí vai, né? a grande realidade, Fernando, é que o Milei, ele é um absurdo, né? A eleição dele toda foi um absurdo. Eu tenho muitos amigos argentinos, temos muitos parceiros argentinos aqui no canal agora, e todos são unânimes em dizer que Milei, ele é um tipo assim mais estranho, a eleição do Milei é mais estranha do que a eleição do Bolsonaro. E, naturalmente, e os nossos parceiros são democratas. Então, eles dizem que a Argentina vai, nesses 4 anos, né, de mandato Milei, vai sofrer aquilo que não sofreu nos últimos anos. Naturalmente, a esquerda argentina pecou inclusive porque não soube mostrar ao povo que ela não estava conseguindo resolver as coisas, mas não era por uma questão de ser esquerda ou de direita, mas porque de fato a situação argentina era difícil. Mas vamos ver, né? A impressão que eu tenho é que o povo argentino está habituado a sofrer, talvez esteja merecendo sofrer porque escolheu ou fez uma escolha errada, mas vamos em frente, é isso aí, tem muito o que pensar não. O Milei, ele está a Argentina assim como estaria um Bolsonaro piorado. Eu acho que ele chega a ser, porque ele era cantor de rock, né? Né? Ele, E essa é a única parte que presta nele, é isso. A única parte que presta no Milei vamos dizer assim, a opção musical dele. E me parece que outro dia ele levou um trote, né? Alguém ligou para ele e convidou ele para fazer o show de abertura de uma banda que iria à Argentina. Ele ficou muito orgulhoso, chegou lá na hora, não, ninguém sabe disso, não. a turma veio uma greia com ele, né? Alexandre, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, né? Quem entra na roda da roleta russa é Helena. Helena é a esposa do líder do regime de Kiev, Zelensky, né? Está tendo um grande escândalo lá, que é um escândalo de muita grana, né? Em cima da questão energética lá da Ucrânia, né? E a esposa dele, a Helena, aparece nas gravações de Midishin. Eu não sei se eu estou lendo, eu não entendo de ucraniana. É Midishin o nome dele, né? E ela, como prova material desse mega escândalo, né? E esse Timur Midishin, ele é conhecido lá como carteiro e parceiro mais próximo dos negócios de Zelensky, né? Então a gente já está vendo também que a corrupção, né, está enfrunhada lá naquele governo nazifascista, né, do Zelensky, né? Ok? E está lá aquela confusão que disseram que vai ter a paz lá na. Ô, Fernando, é interessante que quando se fala assim em Ucrânia, é importante que se diga algumas coisas. Primeiro, é que o governo Zelensky, ele está para a Ucrânia, assim como o governo Bolsonaro está para o Brasil. Né? Em 2014, houve um golpe de Estado na Ucrânia que apeou do poder o presidente eleito, que é uma pessoa simpática à Rússia. Essa pessoa foi destituída. Eu lembro que na época já se falava em golpe de Estado no Brasil. Não se falava em golpe, mas se falava naquela reação, não sei o quê. E havia um movimento no Brasil que dizia assim que se devia ucranizar o Brasil. Ucranizar o Brasil seria aplicar um golpe de extrema-direita no Brasil, porque tinha havido um golpe de extrema-direita na Ucrânia. E pouco depois
surgiu um cara do nada chamado Zelensky, né, Volodymyr Zelensky, que sequer falava russo até 3 anos, sequer falava ucraniano até 3 anos atrás, que foi preparado e aceitou cumprir o papel mais detestável que alguém pode cumprir. Assumiu o poder. O governo russo começou a dizer que não aceitaria de forma alguma que a Ucrânia entrasse para a OTAN, e as pessoas também não compreendem isso. Por que não aceita? Porque a OTAN é uma aliança militar contra a Rússia. Não aliança militar por ser aliança militar, é uma aliança militar contra a Rússia. Contra, na realidade, não é nem contra a Rússia, contra a União Soviética, que foi um ser que acabou já há 30 anos. Então, eles se mantêm e estão avançando contra a Rússia. Então, se a Ucrânia tivesse entrado para a OTAN, os mísseis da OTAN iriam ganhar alguns quilômetros em relação a Moscou. E eu disse, não, senhor, você não vai entrar. E o fato, ele avisou diversas vezes que não iria aceitar de forma alguma, e o Milei não, desculpe, o Zelensky aceitou a ordem vinda de Washington e vinda da OTAN, de que ele podia fazer qualquer coisa, menos fazer um acordo com a Rússia que impedisse a paz, que impedisse a guerra. E começou a guerra. Agora, quem conhece a Rússia e conhece a Ucrânia, sabe que a Ucrânia não tem condições de manter uma guerra contra a Rússia durante 3 dias. A diferença é enorme. A Rússia está preparada para manter guerra contra os Estados Unidos. Esse que é o preparo de guerra. Então, é um país que ele é forjado, preparado, todos os quartéis, enfim. E aí o Zelensky começou a segurar. Ah, como? Exatamente com as armas que foram fornecidas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Agora, o interessante é que pô, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E cada bilhão desse significa um endividamento do país. Então, o Zelensky, ele não só ele transformou o país num campo de batalhas, num teatro de operações. Não existe guerra na Rússia, a guerra na Ucrânia. E também, naturalmente, ele conseguiu endividar o país, endividou a Ucrânia. E não é um débito, não, vamos pegar dinheiro para fazer um hospital, dinheiro para fazer uma pista de aviação, para fazer um porto. Não, é só para arma. Agora, dizem que o Zelensky gosta muito de dinheiro. Então, cada aquisição que ele faz de armas aos Estados Unidos, ele ganha um pedacinho para ele. E agora, as discussões de paz versam em cima de algumas coisas. Primeiro, quem vai pagar A dívida. a dívida? A primeira pergunta é essa. Aí você diz, ó, não fui eu que fiz a dívida. Quem vai pagar? Aí o cara disse, não, mas eu não posso pagar. Porque se vendia a ideia de que com as armas vendidas à Ucrânia, a Ucrânia teria condições de dobrar a Rússia. Vê que maluquice. E como prenda de guerra, a Rússia faria um ressarcimento, e com base nesse ressarcimento seria pago os empréstimos. A Rússia não vai perder essa guerra nem a pau, né? E nem vai pagar o empréstimo. Então, a primeira pergunta é essa: quem vai pagar o débito que a Ucrânia contraiu junto aos Estados Unidos, junto à Europeia? Depois, a segunda pergunta é o seguinte: quem vai dar garantias para que Zelensky consiga sair vivo com o dinheiro que ele conseguiu roubar? Me parece que então são essas duas questões que estão atrapalhando a guerra. Porque a questão não é mais o território, porque Zelensky, quem fez o que Zelensky, quem fez com o país que Zelensky fez, aceita qualquer coisa. A questão não é, ele não está defendendo a Ucrânia, está defendendo seus próprios interesses e, naturalmente, os outros países estão de fato preocupados, né? Porque a Rússia vai assumir o que a OTAN iria fazer com a Rússia vai fazer com a OTAN, que vai avançar a sua fronteira em direção ao oeste europeu. Pois é. Então, o que é que acontece? Fica esse jogo, né? Os Estados Unidos o tempo todo ameaçando que não vai mais proteger a Europa, né? A Europa, o eurocentrismo, se o americanismo já está em decadência, o eurocentrismo piorou, porque quando eles perderam todas as colônias, né, eles ficaram
eles sobrevivem hoje de quê? De algumas empresas que eles têm nos países do terceiro mundo, né? Trabalhando barato e transformando a matéria-prima em material industrializado. Mas ele não tem mais nenhuma grande importância no contexto mundial, não, né? Que a gente está vendo que o sul global é quem vai mandar no mundo mesmo, e esse pessoal em decadência está querendo se amarrar em qualquer coisa para não pra continuar. Você vê a Alemanha em crise, a Espanha em crise, Portugal em crise, todo mundo em crise, né? Mas, Alexandre, para a gente fechar nosso encontro desta semana, eu queria dedicar esse encontro ao nosso querido Sérgio Moro, que, com o vídeo da cueca, né, que a PF encontrou, né, está comprovando todas as denúncias que o Tony Garcia fez contra Moro, né, que Tony Garcia era o agente secreto de Moro na época do Lava Jato, né, e isso aí vai desmoronar o mínimo de conceito de pessoa séria que Moro tem. Quer dizer, vai mostrar a ameaça que ele fez à juíza, vai mostrar como ele mandava os bilhetinhos, oh, se tu não fizer isso, eu mostro isso, e por aí vai, né? É como se chama agora, né? É a máfia do TRF4, né? Estão chamando a situação agora nesse nível. Então é isso, Alexandre. Tu tem alguma coisa mais para comentar? Não, só me despedir, Fernando, e dizer que o Renorte agora se sente muito feliz com o programa Roleta Russa, que volta a unir a dupla Fernando Moura e Alexandre Santos. Batman e Robin, ou Robin Batman, ninguém sabe quem é Ah, quem aqui. eu tenho comentário final. Essa semana eu fiquei muito triste porque a gente fez aquele programa semana passada e a gente falou coisas sérias, né? E coisas tão, não tão sérias, né? Aí uma das pessoas que assistiu o programa olhou para mim e fez: Fernando, a coisa que eu achei mais legal foi quando você disse que Michele Bolsonaro era agora do Valdemar, não sei o quê. Eu digo, mas para mim foi a coisa menos importante. Foi a única coisa que ele gostou, tá entendendo? É, Aí eu digo, será que a gente tem que manter o perfil só de fofoca para poder ter público, né? Ok? mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. O Alexandre de Moraes, ele prendeu o cara, mas soltou o outro, né? Ele soltou Michele tá louca, solta na buraqueira, e tem muita gente gostando, porque ela é muito ativa e dá para muita gente. Fernando, foi bom demais estar contigo. Até a próxima, né? Até a próxima semana. Estaremos de volta aqui Pois é, nesse mesmo bate-horário. Alexandre, aquele afetuoso abraço a você e todo mundo que está ouvindo a gente, ouvindo e vendo, né? E até a próxima semana, Bom ok? Um demais. abraço, Até logo. Tchau, valeu, tchau. tchau. Dê o like, dê o like.